Olá pessoal, passando aqui para analisarmos nossa aula de hoje, referente à ondulatória, revisando também algumas aulas anteriores, e nós vamos trabalhar hoje sobre essa questão da velocidade, das ondas, ou entre outras mais, tá bom? Vamos ver aqui primeiramente sobre o estudo do movimento oscilatório, onde estão fundamentados alguns dos maiores avanços para a ciência, como a primeira medição com precisão da aceleração da gravidade, a comprovação científica da rotação da Terra, além de inúmeros benefícios tecnológicos, como a invenção dos primeiros relógios mecânicos. Sabemos, que nós temos alguns equipamentos, alguns instrumentos mecânicos que não necessitam propriamente de uma corrente elétrica. Eles necessitam apenas do processo de precisão da aceleração de gravidade, de pulso, inúmeros benefícios que a tecnologia trouxe atualmente para nós, seres humanos, para cada dia mais melhorarmos a nossa técnica de precisão, de utilização em benefício à nossa vida. Então, vejamos aqui um pouco sobre o estudo das ondas. Definindo o que é uma onda. A onda é uma perturbação que se propaga em um meio, determinando a transferência de energia sem transporte de matéria, ou seja, a onda nada mais do que uma mudança que acontece, uma perturbação, algo que atrita sobre uma transferência de energia, sem necessidade da matéria. Em relação à direção de propagação, nós temos várias, Nós vamos classificar algumas que a gente vai utilizar como a unidimensional, bidimensional e tridimensional. Ok? Natureza das ondas. Nós temos as ondas mecânicas, como já foi dito, São aquelas originadas pela formação de uma região de um meio elástico, e para se propagarem, elas necessitam de um meio material. No caso, as ondas mecânicas, elas precisam de um meio material. Ok? Elas não se propagam no vácuo. Por exemplo, o som, as ondas de uma corda, as ondas na superfície de um lago, são exemplos de ondas mecânicas. Ok? Então, vocês vão grafando aí, Nós vimos a parte de ondas, onde são perturbações, que ocorrem em cada situação e não necessita de um meio material. Já as ondas mecânicas, que é um dos tipos das ondas estudadas, elas necessitam de um meio material para se propagar. Então vejamos aqui as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são aquelas originadas por cargas elétricas oscilantes, Elas propagam-se no vácuo, ok? Em certos meios. Aí nós temos como exemplos aqui a luz, ondas de rádio, micro-ondas, raio-x, raios gama, entre outros, que a gente citou aqui somente alguns, que a luz, como sabemos, no princípio ondulatório, nós sabemos que nós estudamos vários tipos de luz, as reações que essas luzes se propagam, a forma com que elas se propagam em um meio, dentre outras. As ondas de rádio, nós temos vários tipos de ondas de rádio. Citei também na aula passada sobre as frequências, utilizadas por sistemas de rádio. Nós temos dois sistemas, que é a chamada rádio AM
e a rádio FM, né? A rádio AM, né, ela trabalha as frequências moduladas, né? Frequências moduladas. Pronto, mais ou menos aqui são as frequências moduladas, né? Nós temos que é o sistema de ondas. Já as rádios FM são frequências chamadas de frequências moderadas, ou seja, eu tenho, por exemplo, aqui uma torre, né, onde ela obtém-se um sinal e ela manda esse sinal dessa forma aqui, ó, certo? Dessa forma. Por isso, quando ela encontra uma montanha, muitas vezes bate nessa montanha, ela não passa, certo? Isso numa situação de rádio FM moderada. Já uma rádio AM não. Se eu tiver aqui, por exemplo, uma montanha, automaticamente essa onda vem, bate e avança o obstáculo, ok? São a forma que funciona para esses tipos de ondas de rádio. Aí nós temos os micro-ondas, né? Nós temos o raio-x, os raios gama, né? E outros mais tipos de ondas eletromagnéticas que também têm esse mesmo princípio de ação. Então vamos aqui, como eu disse, os tipos de ondas, né? Nós temos as ondas transversais, são aquelas em que a direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Por exemplo, eu tenho as ondas, certo? Transversais, aquelas que têm a direção perpendicular, ou seja, perpendicular, eu posso encarar que elas têm uma frequência, né? Na direção perpendicular à direção de vibração, ok? De vibração. Ou seja, são ondas, são tipos de ondas que elas podem, de uma certa forma, atingir a outra, só que com uma menor frequência, entendeu? Uma possibilidade de frequência muito remota, mais difícil. As ondas longitudinais são aquelas em que a direção de propagação coincide com a direção de vibração. Ou seja, eu tenho um tipo de onda longitudinal aonde eu tenho, né, a direção de propagação, né, em que ela coincide com a direção de vibração. Então, muitas vezes é o caso daquelas longitudinais, é o exemplo daqueles exames cardíacos, né, que você tem todo esse processo aqui, ó. Então, aqui são ondas longitudinais. Ela tem uns pontos maiores, pontos menores. Daqui a pouco a gente vai estudar o que são esses pontos nessas ondas. E as ondas mistas. Tanto elas podem ser transversal, como pode ser longitudinal, ok? Ou seja, tanto ela pode ser perpendicular, como ela pode vibrar ao mesmo tempo, né, em direção da própria propagação dessa onda. Bom, os componentes dessa onda. A onda é formada por alguns componentes básicos. Vamos ver aqui. A onda ela tem que ter sua elevação, né? Tem que ter sua elevação. Esse ponto de elevação da onda nós chamamos de crista, certo? Nós chamamos esse ponto de elevação, que é esse ponto aqui, chamamos de crista. Esse ponto baixo, né, nós chamamos de onda vala, certo?
esse ponto baixo, que existem as ondas que são, de uma certa forma, processadas por cima, e outras ondas que são criadas na parte de baixo. E essas ondas são chamadas de valas. Ok? Aí nós temos a distância de um ponto da onda até o seu ponto final. Nós chamamos essa distância de comprimento de onda. Comprimento de onda. Ok? A distância entre uma onda crista e o ponto desse comprimento de onda, nós chamamos essa distância de amplitude. Ok? Então, a distância de um ponto de uma onda crista até o intermédio da onda vale, que é um espaço entre uma crista e uma vale, né? Nós chamamos isso de amplitude. Amplitude de onda. Vejamos aqui. É denominado comprimento da onda e expresso pela letra grega lambda. Não esquecer, ó, essa letrinha grega, que é como se fosse um Y ao contrário, é chamado de lambda. Ok? A distância entre as duas cristas ou dois vales consecutivos, né? Nós já estudamos sobre crista, vale, amplitude, ou seja, a distância de uma onda crista a uma onda crista, aqui nós temos aqui o chamado comprimento de onda, que é representado pela letra grega, né, lambda. E essa distância de uma onda vale a uma onda vale também é chamada de comprimento de onda. Não podemos medir a distância entre uma onda vala até uma onda crista, somente de crista para crista e de vale para vale. Refração de pulsos. Considere agora um sistema formado por duas cordas com densidades lineares diferentes. Uma extremidade desse sistema é fixa e na outra faz-se um movimento brusco, originando um pulso. Quando o pulso atinge a junção das cordas, observa-se que ele é transmitido de uma corda para outra. Então vejamos aqui, ó, relação da velocidade, que foi o assunto que a gente trabalhou na aula anterior, né? E que a gente disse que a gente ia aprofundar mais. Sobre a velocidade de propagação da onda, né? Comprimento da onda e o seu período, né? Então nós temos aqui a fórmula para calcular a velocidade de propagação da onda, aonde V é a velocidade, certo? O símbolozinho lambda corresponde aqui, ó, lambda, foi colocado discriminado para vocês. E o F aqui, que temos a frequência, ok? Aí já temos aqui o velocidade igual a lambda sobre T. Esse T é o período, né, de intercalação entre o espaço de uma onda vale e de uma onda crista. Vamos aqui um exemplo. Suponha que uma onda possui frequência de 8 Hz e esteja se propagando com velocidade igual a 200 metros por segundo. Determine o comprimento de onda da onda, né? Então ele quer o comprimento de onda da onda. Temos aqui, só grifar aqui. Primeiro passo, gente, é adequação à fórmula, né? E a gente já coloquei a fórmula bem aqui, para a gente não esquecer. Velocidade igual ao comprimento vezes a frequência.
Pronto. Então, segundo passo, galera, é anotar as informações que a questão nos deu. Ele me deu aqui a frequência, que ele diz a frequência de 8 Hz, bem aqui. E o que ele me deu mais? Esteja se propagando com velocidade igual a 200 metros por segundo. Então tá aqui a velocidade, que é igual a 200 metros por segundo. O que eu vou fazer agora? Né, determinar o comprimento da onda. Só aplicar na fórmula, né? Vamos lá. Quem é a velocidade? Ele já me deu. 200, né? 200 está um pouco feinho, gente, mas dá pra, né? Então, igual o comprimento dessa onda. Ele quer saber esse comprimento, que é o valor de lambda. Comprimento dessa onda eu não sei. Vezes a frequência. Quanto é a frequência? 8 Hz. Pronto. Então, vejamos. Quero saber esse comprimento. Está multiplicando a frequência. A frequência, no caso, vai passar a dividir. Então, eu tenho comprimento que vai ser igual a 200 dividido por 8, certo? Então eu vou obter esse comprimento de onda. Então vamos fazer a divisão aqui. 200 dividido por 8. Temos aqui, ó, 20, né? 20 por 8 vai dar o quê? 2. 2 vezes 8, 16, né? 16 para 20 resta 4. 4 por 8 não dá, baixo esse 0. 40 por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Para 40 resta 0. Então nós temos aqui o comprimento dessa onda será de 25 metros, ok? Então, o comprimento dessa onda, então vou aqui tentar aqui, eu tenho essa onda, ok? Aonde ele diz que a frequência, vou colocar aqui intermediário da onda, aonde ele diz que a frequência é de 8, né? A frequência é de 8 Hz e a velocidade dessa onda é de 200 metros por segundo, ou seja, a cada segundo ela percorre 200 metros. E, né, o comprimento dessa onda vai ser de quanto? O comprimento da onda vai ser de 25. O comprimento dessa onda vai ser de 25 metros. Pronto, ok? Então vamos lá. Polarização. A polarização é um fenômeno ondulatório característico das ondas transversais, como as ondas luminosas. Por esse fenômeno, a luz natural, cujas ondas vibram em torno das direções, pode ser transformada numa onda plano polarizada, na qual as ondas apresentam um único plano de vibração. Vamos observar aqui. Eu tenho aqui, ó, uma pessoa que está fazendo movimento com essa corda, né? E que provoca, ao você observar, uma onda, né? Quando chega pelo ponto B, né? Ela vem. Quando chega aqui, ela toca uma base, né?
A gente sabe que nesse espaço aqui entre essa base e a corda, ela diminui a oscilação, né? Então, nessa situação, você observa que há uma frequência, bem aqui, ó, que a altura que bate aqui a onda crista é a mesma altura que vai bater aqui na onda vala, ok? Então aqui nós temos essa frequência, ok? Então a polarização, ela tem esse sentido, para cima, para baixo, certo? Para a direita, para a esquerda, seguindo essa tangente aqui, né? Nessa posição. Vamos ver aqui sobre a interferência. O fenômeno resultante da superposição de duas ou mais ondas. Muitas vezes vamos falar aqui de situações do dia a dia. Uma ligação, né? Uma ligação via celular, muitas vezes acontece de haver um cruzamento, né, de linhas, chamamos assim, popularmente. Mas o correto é um cruzamento na frequência. Por isso que ele diz que a interferência é um fenômeno resultante da superposição de duas ou mais ondas. Só há uma interferência se houver duas ou mais ondas, né? Que elas vão interferir uma com a outra, ok? Vão atingir o mesmo patamar, a mesma frequência, ok? Isso se dá por interferência. Ondas estacionárias. O que são essas ondas estacionárias? É quando ela determina a superposição de ondas de mesma frequência, né? Aqui na interferência foi a relação entre as duas ondas. E na estacionária ela acontece entre duas frequências, né? Nessa situação, onde a onda tem a mesma amplitude a que se propaga em sentidos opostos no mesmo meio, ok? Então a estacionária ela ocorre entre as frequências e a interferência entre as ondas. Observe a onda estacionária, né? Nós temos aqui uma corda, né? Nessa situação, uma fonte, né? Uma base, né? Que sustenta, né? Essa corda. Você observa que daqui até esse ponto ele não forma onda. Aí ele vai formar onda a partir desse ponto, ó, né? O que foi que a gente estudou sobre as ondas estacionárias, né? Que elas são iguais, né, na superposição das frequências. Ou seja, é uma corda que tem o mesmo tamanho. É como se eu tivesse duas cordas de 5 metros. Se eu oscilar com uma, ela não vai tirar a medida, né, do comprimento da outra. O que vai favorecer é porque uma está ondulatória e a outra não. A outra está retilínea, tá certo? O que muda é só essa situação, mas a frequência de curso da onda é a mesma. Vejam aqui, ó, onde vê ventres, pontos da corda que oscilam com amplitude máxima. A igual a 2A, é duas vezes, né, a amplitude. N, que é o nós ou nodos, pontos da corda que não vibram. Que é, nós temos aqui vibra, né, que oscila no ponto máximo, e tem aquela que não oscila. Vamos lá, vamos praticar agora um pouco. Agora é sua vez. Isoldinha brinca produzindo ondas ao bater com uma varinha na superfície de um lago. A varinha toca a água a cada 5 segundos. Se Isoldinha passar a bater a varinha na água a cada 3 segundos, as ondas produzidas terão maior comprimento, frequência, período ou velocidade. O que é que vocês acham, né? Então vejam bem. Vejam que ela
este personagem, né, está aqui próximo de um lago com uma varinha e batendo na água. Aí você sabe que a água cria as ondulações, não é isso? Aí essa varinha toca a água a cada 5 segundos. Se Isoldinha passar a bater a varinha na água a cada 3, quer dizer, ela vai diminuir, né? Vai aumentar o tempo, né? Nessa situação. Ela batia a 5 segundos, agora vai bater a 3 segundos. Vai agora aumentar, né? Se eu disser, eu vou acabar dando a resposta. Ela vai aumentar o tempo, né? Consequentemente, ela vai aumentar o quê? A onda, complementar a onda, a frequência, o período ou a velocidade? O que você acha? Chegou à conclusão? Estava a 5 segundos e depois passou a 3 segundos. Começou a bater com a varinha na água com mais intensidade, né? Então, nesse caso, vamos observar. A frequência das ondas define como o número de vezes que o fenômeno se repete na unidade de tempo. A frequência tem uma relação inversa com o conceito de comprimento de onda. Porque quanto maior a frequência, menor o comprimento, ou vice-versa. Certo? Como está dizendo aqui, ó. Vejam bem, quanto maior a frequência, menor o comprimento, ou seja, a frequência vai ser maior que o comprimento. Se ela bate, né? Se ela bate com mais intensidade, a tendência é o quê? De aumentar a frequência, né? Vai aumentar a frequência, ok? Então vejam, sabendo que Daniel diminuiu o tempo em que toca a água com a varinha de 5 segundos para 3 segundos. A frequência aumenta porque o fenômeno se repete mais vezes. Ou seja, ela vai bater mais tempo, então nós vamos ter mais ondas. Vai ser uma sequência a mais de batidas. Se ela batesse a cada 5 segundos, a frequência ia diminuir mais. Então, como aumentou, acelerou a questão do tempo, então acelera a questão, né, do fenômeno, ou seja, mais vezes essas ondas vão ser produzidas, ou seja, diretamente proporcional. Mais batidas, quanto mais batidas, mais se repete, né, mais aumenta a frequência da água. Só lembrando que eu mudei aqui o personagem, né? Só uma questão de correção. Vamos lá. Em locais baixos, como no vale, captam-se maus sinais de TV e de telefone celular, que são sinais de frequência alta, mas captam bem sinais de rádio de frequência baixa. Os sinais de rádio de frequência baixa são melhor captados por quê? Vamos ver, né? Os sinais de rádio de frequência baixa são melhor captados por quê? Porque eles refletem, refratam, difratam ou polarizam. Vejam aí essa questão. Em locais baixos, como num vale, você está num local baixo, né? Entre montanhas, captam-se mal sinal de TV e de telefone celular, que são sinais de frequência alta, mas captam bem sinais de rádio de frequência baixa, né? Eu expliquei lá no início sobre a rádio AM e sobre rádio FM, né? Os sinais de rádio de frequência baixa são melhor captados. Por quê que são melhor captados? Porque refletem
Não, né? Não é um princípio de reflexão. Então descarta, né? Refratar. Refrata. Refratar é quando você tem uma imagem aqui e automaticamente você pode mudar essa posição dessa imagem diante de um plano. Difratar é uma quebra. Basicamente é vamos dizer assim, uma curva grande que se pode fazer nessa situação praticamente. Tá entendendo? Polarizar não é polarizar. É ganhar polaridade, não é. Reverberam. Reverberar é mudar o tom. Tipo, quando você fala em áudio de som, você reverberar, você mudar a intensidade. Também não é. Então fica entre refratar e difratar. Né? Então, vejam aí que os sinais de rádio têm baixa frequência, mas eles são captados mais facilmente pelo processo de difração. Por que difração? As ondas de rádio são eletromagnéticas, né? Nós sabemos. Logo se propagam bem no vácuo e na matéria. Além disso, possuírem frequência menor, possuem comprimento de onda maior. Lembre, frequência menor aumenta comprimento de onda, que a gente viu lá no início da nossa aula, né? De acordo com a equação, né, que a gente viu aqui, ó. Essa equação não podemos esquecer, certo? Diminui a frequência, aumenta-se o comprimento de onda. Logo, com o comprimento de onda maior, é mais fácil passar por entre os vales, a chamada difração. Por quê? Quando você diminui a frequência, normalmente as ondas vão ficar mais ou menos assim, certo? Então elas têm mais facilidade de atingir o ponto mais alto pelas ondas eletromagnéticas, ok? Então, voltando lá, né? A correta a gente já marcou aqui, que é difração, ok? Então, vai ficar aqui um exercício, pessoal, para vocês copiarem, né, e resolverem, tá bom? E qualquer dúvida, a gente tirar essas dúvidas, certo? Vocês contactar quando tiver alguma dúvida que a gente tenta solucionar aí com vocês, tá bom? A questão 1 aí do exercício, visem bem. Questão 2, ok? Vejam aí a questão 2. Ok. Questão 3. Falando sobre o som, né? Dei uma pesquisada sobre velocidade do som, já está aqui, né? Coloquei 320 metros por segundo, né? Aí depende do meio, né? Aí a quarta questão, né? Tá aqui para a gente ver sobre a frequência, maior frequência, o assunto trabalhado na nossa aula, ok? Então, gente, é só isso o assunto da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. E qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato, tá bom? Para a gente tirar essa dúvida, que a gente possa sanar ela o mais rápido possível. Boa sorte para vocês e bons estudos.